O presidente Jair Bolsonaro encaminhou hoje ao Congresso Nacional um pacote de reformas econômicas. São propostas que alteram gastos em saúde e educação, aumentam o rigor com as contas públicas e extinguem municípios. Essas medidas podem levar à liberação de 400 bilhões de reais em 15 anos para estados e municípios. Acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro foi caminhando do Palácio do Planalto até o Congresso Nacional. Os dois levaram pessoalmente ao Senado 3 propostas de emenda à Constituição para modernizar o Estado brasileiro. E nós temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornar uma realidade e ela fará muito bem para todos nós. A primeira é a PEC do Pacto Federativo. O objetivo é descentralizar os recursos da União e repassar mais dinheiro para estados e municípios. Mais independência de gastos com responsabilidade. Prefeitos e governadores vão perder o socorro da União em caso de aperto fiscal. A PEC prevê a criação do Conselho Fiscal da República, que se reúne a cada 3 meses com os presidentes dos 3 poderes, membros de tribunais de contas, governadores e prefeitos. A extensão da regra de ouro e do teto de gastos para estados e municípios. Os gastos mínimos em saúde e educação não mudam, mas o gestor poderá escolher se quer usar mais dinheiro com uma ou outra área. E o município com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor que 10% da receita total será incorporado pelo município vizinho. A medida atinge 1.254 localidades a partir de 2026. Outra proposta de emenda à Constituição é a da emergência fiscal, que vai criar mecanismos para prevenir a quebra de estados e municípios. Diante de um risco iminente de quebra, a PEC vai proibir a promoção e o reajuste de salários de servidores públicos, a criação de novos cargos, a realização de novos concursos públicos e vai permitir a diminuição da jornada de trabalho em até 25% com redução de salário do servidor. A terceira emenda constitucional quer utilizar para pagar a dívida pública parte dos recursos dos 281 fundos públicos no Brasil, que somam 220 bilhões de reais. Se as propostas forem aprovadas como estão, o governo espera repassar para estados e municípios 400 bilhões de reais em 15 anos. O ministro Paulo Guedes diz que o clima político é favorável. A ideia de colocar agora uma coisa mais ampla foi até um consenso político das lideranças. Há um clima extraordinário de cooperação no Congresso e na Câmara. Além dessas 3 propostas, o governo vai enviar ainda, ao longo da semana, outros 3 projetos para redesenhar o Estado. São as reformas administrativa, tributária e um projeto de lei para acelerar as privatizações das empresas estatais. Mas essas medidas ainda vão passar por uma longa discussão no Congresso Nacional e devem sofrer mudanças.